Show. Show de bola. Vamos lá. Então, nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre temas centrais de fundamentos da educação. Então, vamos falar um pouquinho de cada tema, beleza? É uma aula que a gente vai ter aí 1 horinha de duração, tá? E claro, semana que vem, quarta-feira, teremos aí outra aula também maravilhosa para todos aí, beleza? Pois bem, meus amigos, então vamos que vamos e vamos no nosso ritmo. Pois bem, o que nós temos que entender? Primeiro, nós temos aí praticamente uma divisão dos assuntos que mais caem em prova dessa parte, que corresponde à didática, que é o que mais cai em prova, a filosofia e sociologia da educação, que a gente pode tratar junto como assunto de prova, tá? E a terceira é a psicologia da educação, ok? Então, o que nós vamos falar hoje? Vamos falar dos temas mais recorrentes, né? Vamos falar basicamente de dois desses 3 assuntos que são os que mais caem em prova, vamos falar então didática, em especial vamos falar de aprendizado e avaliação, vamos falar na parte de filosofia e sociologia da educação as tendências pedagógicas, vamos falar na parte de psicologia da educação a relação Piaget e Vygotsky, beleza? Que também obviamente cai bastante em prova, então a gente vai curtir bastante sobre isso. Quando acabar esse link, eu vou postar no grupo, essa aula no caso, eu vou postar no grupo também justamente o livreto, nosso material meu, de minha autoria, né, que fala sobre tudo isso para que você tenha lá gratuitamente também o acesso a essa teoria, ok? Pois bem, meus amigos, então, primeira coisa que nós temos que ter ideia é em relação às chamadas tendências pedagógicas, né? Então, Anderson, professor Anderson Dionísio, como é que cai essa relação de tendência pedagógica em prova? Simples, tá? Você entender, primeiro, a diferença da tendência liberal da tendência progressista, ok? Então, as questões de prova que você vai fazer são questões que você tem que fazer, corrigir, né? E fazer na prova como se fosse uma peneira, você passando peneiras. Por quê? Porque nesse assunto de filosofia da educação, ele vai contar uma história, ou seja, ele vai criar um personagem fictício. Professora Vera leciona da seguinte forma e vai falar características dela. E dentro dessas características, consequentemente, o que você vai fazer? Você vai filtrar, que ele vai perguntar qual é a tendência pedagógica. É assim. E vai dar as opções abaixo. Então a primeira peneira que você tem que passar para resolver uma questão como essa é a peneira para saber se a tendência é liberal ou se é uma tendência progressista. A liberal, como nós sabemos, são 4 tendências, né? Temos a liberal tradicional, liberal renovadora progressivista, liberal renovadora não diretiva e liberal tecnicista. E as progressistas se dividem em 3, né? A progressista libertadora, a progressista, nessa época de eleição se fala muito, né, por causa de Paulo Freire, a progressista libertária e a progressista histórico-crítica, também conhecida como crítica social dos conteúdos. Bom, então a primeira peneira é você saber se é liberal ou se é progressista. E como você vai passar essa peneira? O que diferencia uma da outra? É basicamente o fato da liberal ser favorável ao sistema. E a tendência progressista, ela é uma tendência contrária ao sistema. Ela quer o quê? Mudança social. Ok? Então a primeira coisa que você tem que ter
a percepção para fazer a questão na prova é entender se o assunto está falando sobre a favorável ao sistema ou se quer alguma mudança social. Porque se ela quiser alguma mudança social, automaticamente você vai entender que ela é o quê? Uma tendência progressista, ok? Porque ela vai querer uma mudança social, ou seja, ela não é favorável ao sistema. Legal? Bom, primeira peneira. E a segunda peneira são as outras características, né? Então, o que é uma tendência liberal tradicional? Poxa, essa aí é a mais fácil que tem. Por quê? Porque é a que nós, em grande maioria, principalmente a rapaziada contemporânea à minha idade, estudou. Que nada mais é do que aquela tendência onde o centro é o professor. Nada mais é do que aquela tendência do saber enciclopédico. O que é isso? Quanto mais souber, o que prevalece é a questão do quantitativo, não é? Da quantidade de conhecimento. É aquela que se baseia na relação da medição do conhecimento, né? O conhecimento pode ser medido, correto? Então, é uma coisa só e é medida. E quem é o professor? O professor que professa. E todo aquele que professa é o detentor do saber. E o aluno? O aluno, como a própria acepção da palavra diz, é o famoso ser sem luz. Por quê? Porque ele assume nessa concepção um papel que? Passivo. Um papel exatamente de receber lá a luz, o conhecimento do professor, ok? Então, são características que perfazem essa tendência pedagógica. Bom, visto isso, nós temos as tendências renovadoras, tá? Tanto a renovadora progressivista quanto a renovadora não diretiva. Grave bem essa dica. Ó o macete que eu vou te dar. Aqui, ó. Renovar. Renovar é mudar. Por que elas querem mudar? Elas querem mudar em relação ao tradicional. Mas que mudança é essa, professor Anderson? É uma mudança no sentido delas serem contrárias ao sistema? Jamais. Elas são sim favoráveis ao sistema. No entanto, a renovadora, a mudança que elas propõem fazer, é uma mudança principalmente na relação metodológica, didática, na relação professor e aluno. Porque enquanto na tendência tradicional o centro é o professor, nas renovadoras, tanto na progressivista quanto na não diretiva, o centro já passa a ser o aluno. Por isso que elas levam esse nome renovador. Ok? Beleza? Tranquilo? Bom, então ambas, o centro passa a ser o aluno. Anderson, me diz uma coisa de forma bem clara, objetiva. A aula de hoje é uma aula para ser bem direta e objetiva. É uma aula de curta duração, então bem direta. Fala para mim uma coisa para eu diferenciar de vez uma renovadora da outra. Vamos lá. A renovadora progressivista, que é aquela, né, que você tem o principal percussor John Dewey, mas também Piaget também faz parte, Jean Piaget também faz parte dessa concepção, é aquela que se baseia na relação do quê? Da pesquisa na relação da aprendizagem. Então o método é o quê? Propor desafios e a busca do conhecimento por parte do aluno no sentido de quê? No sentido de ser proposto um desafio. Então é aquela bem ligada à relação do método científico, que nada mais é do que algo que você está buscando ali na construção do conhecimento. Perfeito? Então, consequentemente, na renovadora progressivista, a base qual é? É a relação da pesquisa. Diferente da renovadora não diretiva, que tem o apelido de escola nova. Então é essa que fala sobre a relação da escola nova? Então automaticamente essa que é do Anísio Teixeira? Sim. É essa que é do Carl Rogers? Sim. É essa que é do Manifesto dos Pioneiros da Educação? Sim. E obviamente, né,
o centro também é o aluno, e a diferença é que essa se baseia na relação da facilitação da aprendizagem, né? Então, enquanto uma se baseia na relação da pesquisa, a outra, a não diretiva, se baseia na relação da facilitação. Claro que são situações muito mais amplas que essa, mas isso aí, a aula de hoje, é o foco central, é para a gente o quê? Diferenciar e conseguir chegar no resultado certo, perfeito? E por fim, outra liberal que nós temos é a tecnicista, que também é muito fácil, porque a tecnicista é aquela que se baseia na relação quê? De você enxergar a escola como uma fábrica, como uma extensão da fábrica. Então, é aquela que se baseia na relação dos meios de produção, na relação do taylorismo, do fordismo, né? Daquele filme clássico que muitos aqui que fizeram, assim como eu, faculdade de pedagogia, assistiu, na minha época, em videocassete, Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Enfim, então são características que demonstram aquilo. Então, aonde você vai observar essa tendência que lembra a fábrica? Primeiro, a metodologia é baseada no quê? Numa lógica, ou seja, numa relação sequencial, numa relação de ordem, de sequência. Segundo, os conteúdos são conteúdos baseados na relação procedimental. Então, naquela relação do procedimento instrumentalizado. Característica que você tem. A avaliação é a avaliação baseada na relação da produção, da produtividade. Porque o aluno, nessa concepção, ele é visto como o quê? Como um operário. Até porque ela se propõe a ser essa relação de fábrica. Então, basicamente que a gente teve aí nos anos 50, anos 60 no Brasil, com a industrialização tardia, né, que o Brasil teve, e hoje o Brasil está se desindustrializando, como a gente sabe aí, o pessoal de humanas sabe o que eu estou falando, e consequentemente nessa época da industrialização havia uma grande necessidade de mão de obra. Então a criação aí das escolas técnicas, o próprio Senai foi criado dentro dessa ideia, dentro dessa percepção, dessa tendência, beleza? E as tendências progressistas, todas elas vão querer o quê? Mudança social, mudar e ir de contra o sistema. Então a tendência progressista libertadora, que é a do Paulo Freire, que tem sim visão marxista. Então, já que a gente está nessa época de hoje tudo ser comunista, essa sim é uma tendência comunista, essa sim é uma tendência marxista, tá? É uma tendência que se baseia no quê? Se baseia na relação crítica, na relação analítica do aluno. Então o aluno, ele é um instrumento crítico e autônomo, como o próprio nome já sugere, né? Pedagogia da autonomia. Então, característica que você tem. Professor Anderson, eu tenho uma dúvida muito grande em diferenciar a libertadora da libertária. Muito simples. A libertadora é mudança do pensamento coletivo para mudar a sociedade. A libertária, só você lembrar do I, libertar, I, porque é a mudança do pensamento individual para mudar a sociedade. Como assim, Anderson? Mudança do pensamento coletivo, libertadora? Como assim, Anderson? Mudança do pensamento individual, libertária? Simples. Por quê? Porque a libertadora, ela tem essa visão marxista, que é aquela visão que você tem, tanto é que ela é manifestada em movimentos sociais. Acampamento sem terra, sem teto, enfim, característica que você teve, né? Escolas comunitárias.
Já a libertária, ela já tem uma percepção anarquista. Olha só. Então, gente, não necessariamente o oposto do sistema capitalismo é o comunismo. A gente tem outras ideias e pensamentos. Então a libertária já tem uma percepção anarquista, onde o principal percursor é o Celestine Freinet, aquele da aula passeio, das aulas práticas, né? E consequentemente, qual é um ponto fundamental da libertária? É a relação que o anarquismo tem. E que relação é essa? Autogestionária. O que é uma relação autogestionária? Gestão é comando. Auto. Quem é que manda em você? Quem é que te comanda? Você mesmo. Beleza? Por isso que é uma relação autogestionária. E ela, obviamente, ela vai de encontro a que pensamento? Que os conteúdos são colocados, no entanto, não são exigidos. Beleza? Ou seja, o próprio aluno, ele se conscientiza e busca, né, o conteúdo que for interessante, conveniente para ele. Ok? Temos exemplos de escolas libertárias aí em países desenvolvidos. Tá? Portugal, por exemplo, Escola da Ponte, você tem ali exemplo dessa relação libertária. E a histórico-crítico, que é basicamente o quê? A do Vygotsky, Saviani, Lucchesi, Maristeban, ou seja, os autores da maior parte da bibliografia do concurso público, Jussara Hoffmann, beleza? É aquela que se baseia no quê? Na relação da aprendizagem significativa. Na relação de estabelecer conexões entre o saber formal e, automaticamente, a realidade do aluno e daquela sociedade a qual ele pertence. Então não é aquela máxima de você aprender algo que não tem utilidade para você. É aquela máxima de quê? De você aprender algo que tenha sentido. E principalmente, você encontrar sentido no que você faz. Garanto que assim, é um desafio muito grande, principalmente para o pessoal contemporâneo à minha idade, né? Muitas vezes a gente dentro, né? Porque estudamos contemporâneo à minha idade, uma tendência tradicional, que era a maior parte dos colégios. Os colégios que eu estudei eram um colégio, sim, tradicional. E, consequentemente, muitas vezes a gente era obrigado a fazer atividades que a gente não encontrava sentido nenhum no que a gente estava fazendo. Então, consequentemente, aconteceu que, obviamente, muitos aí já entendem, né? Que é o quê? Estudamos para passar. Estudamos porque eu precisava daquela nota, daquela média. Enfim. Você não efetivamente aprendeu. Aí já, automaticamente com a deixa, virando a chave para a relação de didática, a relação da aprendizagem. A aprendizagem hoje é aprendizagem significativa. Toda prova de concurso vai buscar ideias, percepções, realidades em cima do quê? De uma relação de aprendizagem significativa. Que é exatamente essa que eu acabei de falar. E vou repetir para você com o maior amor, prazer e atenção. Que é exatamente essa aprendizagem que você estabelece nexo entre o saber formal, que é aquilo que você está estudando efetivamente, e a realidade. E a historicidade do aluno. E a prática social. Então, consequentemente, nós temos que entender que a escola, ela não é instrumento à parte da sociedade. Isso parece óbvio para muitos, mas nem sempre, o pessoal aí mais contemporâneo da minha idade sabe que nem sempre a escola foi pensada dessa forma.
A escola já foi pensada com a ideia de que escola é uma coisa, sociedade é outra. Um absurdo isso. Mas já foi. E hoje, automaticamente, nós já temos o quê? Uma ideia, uma percepção diferente. Por que eu estou falando tudo isso? Porque não se estuda em prova por autor. Não se estuda em prova por autor. Beleza? Se estuda basicamente a tendência que todos eles estão dizendo. É dessa forma que se estuda para passar em prova de concurso. Eu vejo aí muitos cursos preparatórios, né? Tem um curso preparatório aí que inclusive eu ajudei até a criar, ironicamente, né? Hoje é um concorrente nosso, que o cara é meio motivacional, né? Tá na moda isso. E ele coloca lá, pô, temos que evoluir 1% todo dia. Meu amigo, olha só, talvez para sua vida, beleza, isso funcione. Para o concurso público não funciona. Por quê? Porque a prova de Saquarema e a Peribé, a prova já é agora em dezembro. E se você evoluir 1% até lá, você não vai chegar nem a 40%, você está reprovado, não chegou nem a metade da prova. Então a gente não tem que procurar fórmula mágica para passar em prova de concurso. Não é palestra motivacional. Ah, a águia e a galinha. É o machado e a árvore. Meus amigos, é muito simples. Primeiro, é você procurar uma disciplina, um horário que você possa rever, fazer questões de prova e, obviamente, claro, não só entrar num curso preparatório, mas assim, entrar no sentido de acreditar, entrar naquele que você acredita e, meu amigo, ali você ser conduzido ali a fazer aquilo que está ali, perfeito? Então vamos lá, por que eu estou falando tudo isso? Porque não se estuda com base no autor. No autor. A gente tem que entender o que basicamente todos os autores falam. E esses que caem em prova, praticamente, né? Claro que Jussara Hoffmann é mais focado na questão da avaliação, né? Enfim, a Maria Esteban já fala mais uma questão sobre a concepção em relação ao erro, etc, etc. Mas basicamente todos eles têm um pensamento favorável a essa relação da aprendizagem significativa, que é uma questão, né, que vai contrária à aprendizagem mecânica, que é aquela que, poxa, o tradicionalismo prega. Ok? Beleza? Então, sobre o aspecto aprendizagem, é importante que saibamos esse assunto. Outro ponto fundamental sobre a questão da relação da aprendizagem é sobre a questão em relação aos conteúdos. Porque, afinal de contas, nós temos que é o Zabala, mas, enfim, não precisa saber o nome do autor, que é o conteúdo factual, conteúdo procedimental, conteúdo atitudinal, conteúdo, né, conceitual. E o que vem a ser um conteúdo factual? Factual, o próprio nome já diz, é um fato. Então, como estudar um conteúdo que se baseia na relação fato? É você entender que o que é um fato? O fato é uma verdade. E se é uma verdade, como minha avó dizia, né? Minha avó era a rainha de ditados, contra fatos não há argumento. Tá certo. Perfeito. Por quê? Porque você não estuda o conteúdo factual argumentando. Negativo. Por quê? Porque o conteúdo factual você estuda decorando. Porque é uma verdade. Então 1 mais 1 é igual a 2. Ponto. Brasil, capital é Brasília. E não tem problema. É isso aí. Não tem discussão.
Não há debate quanto a isso. Tá? Já a relação do conteúdo, então é um estudo de memorização, é um estudo individual, beleza? Já a relação procedimental, o que é procedimento? Procedimento tem a ver com sequência, tem a ver com lógica. Lembra que eu falei tendência tecnicista? Tudo a ver com a relação tecnicista. Então o que vem a ser, o que se trata, o que se propõe a relação procedimental? É aquela relação da etapa. Então, é só você lembrar, cirúrgico, médico, procedimento médico, é uma relação feita por etapas, por sequência lógica. Como se estuda isso? Por meio da prática, por meio de manuais, por meio de instruções. Ok? Então, também é uma relação que não se discute, não se debate. O manual está ali. Você tem que seguir o quê? Aquele manual. Você não vai discutir se você vai anestesiar antes ou depois de operar. Isso é óbvio. Correto? Se você tem que anestesiar, você tem que anestesiar antes de operar o indivíduo. Senão o cara vai sentir dor. Por quê? Porque o procedimento, ele segue o quê? Uma lógica, uma rigidez. Ok? E já o conteúdo conceitual e atitudinal, esse são os que as pessoas mais têm dúvidas. Por quê? Cara, coisa simples. Você estuda eles da mesma forma. A relação de aprendizagem é a mesma. Ambos você vai aprender por meio de vivência, ambos você vai aprender por meio de debate, discussões, beleza? O que vai diferenciar o atitudinal do conceitual é o que é efetivamente cada um deles. Porque o atitudinal nada mais é do que uma atitude. E o que é uma atitude? É uma ação. E o conceitual nada mais é do que uma teoria. E o que é uma teoria? É uma ideia. É um pensamento. Então, é você diferenciar um do outro pelo que é. Porque ambos você estuda da mesma forma. Ambos você aprende da mesma forma. Quer ver? Vamos lá. Será que a atitude que você toma hoje é a mesma que você tomava há 20 anos atrás? Ou há 15, pessoal? Ou há 10, o pessoal mais jovem? Claro que não. Né? Então, ética. Ética é uma relação atitudinal. Perfeito? Relação comportamental é atitudinal. Já conceitual, que é uma ideia, um pensamento. As ideias que você defende hoje, será que são as mesmas ideias que você defendia no passado? Eu tenho até vergonha de lembrar das ideias que eu defendia no passado. Tenho até vergonha, nossa. Se bobear, se eu defendesse hoje essas ideias, eu seria até preso. Oi? Oliveira? Falou comigo? Tá me ouvindo? Oi? Você abriu o microfone e falou, não entendi o que você falou. Tá, pois qualquer coisa, abre de novo e fala com a gente. Com certeza, eu não defenderia. Né? Mudei, porque eu mudei minhas ideias, minhas percepções, etc. Então são situações que vale a pena a gente colocar. Ok? Beleza? Pontos que observamos. Legal? Outro assunto que nós também nos propomos a falar na aula breve de hoje, beleza? Que no caso seria o último assunto da aula de hoje, dessa live rapidinha de hoje, ok? É exatamente a relação da psicologia. Meus amigos, prova de Niterói, foi Magistério Niterói que também está para abrir esse ano,
toda baseada em psicologia. Prova da Prefeitura do Rio, também está propondo aí abrir Prefeitura do Rio esse ano, Estado também, mas Prefeitura também, beleza? E obviamente, prova de Saquarema, eu já fui servidor da Prefeitura de Saquarema, já fui concursado lá, eu dava aula no colégio ali na praia de Itaúna, ok? Psicologia. E claro que ela vai muito além disso, durante outras aulas, curso, a gente foca mais, mas eu vou falar para você o principal que mais cai em prova, que é a relação Vygotsky e Piaget, ok? Bom, primeiro, eu quero falar uma coisa que caiu na prova do Rio, e que quando cai, arrasa quarteirão, é muito simples. Porque todo professor, e eu também faço uma meia-culpa, né, antes de cair nessa prova eu também não falava da semelhança dos dois, eu só falo sobre a diferença. E, obviamente, Piaget e Vygotsky são semelhantes também. Ambos são interacionistas. Essa é a semelhança. E é simples. O que significa isso? Ambos acreditam na influência do meio, na aprendizagem, no desenvolvimento da inteligência, etc. O ponto que eles têm de divergência, entre outros que a gente vai falar aqui, é como cada um entende essa relação do meio. Aí que tá, né? Porque o meio para Piaget seria o meio ambiente. Então, o meio ambiente que influencia no desenvolvimento da inteligência, do cognitivo, do intelecto. Já Vygotsky, a ideia, né, o desenvolvimento do pensamento é por meio do quê? Do meio social. Até por isso que dentro do interacionismo o pessoal classifica o Vygotsky como sócio-interacionista. Tá entendendo? Então, são situações, né, que você, a partir de um dado momento, existe a divergência. Ok? Por isso, inclusive, que a gente costuma dizer que o meio para Piaget, por ser o meio ambiente, é o famoso meio de fora para dentro. Não, minto. Que é o meio biológico, né? Meio para Piaget é o meio biológico, é o meio ambiente, o meio biológico. Por isso que para Piaget é o meio de dentro para fora, né? E para Vygotsky? Para Vygotsky, como é um meio social, é um meio de fora para dentro. Então, enquanto para Piaget o meio, né, é o chamado meio biológico, até porque ele era biólogo e, consequentemente, meio de dentro para fora, para Vygotsky, né, é o meio social, portanto, seria o meio de fora para dentro. Característica que observamos e que, obviamente, temos aqui que pontuar e enumerar como diferença, ok? Outra característica, outra diferença que eles têm também gritante, são contemporâneos, viveram na mesma época, nasceram no mesmo ano, obviamente não conheceram em vida, né? Uma das lamentações de Jean Piaget foi não ter conhecido Vygotsky. Piaget viveu até 86 anos, Vygotsky viveu até 31 anos, por isso que as fotos de Piaget ele está velhinho, as fotos de Vygotsky ele está novinho, mas nasceram no mesmo ano. Vygotsky russo, cientista político, Piaget biólogo suíço, né? E obviamente viveram toda aquela coisa, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, Segunda Guerra Mundial. Então são características que você observa. Bom, outra relação que você tem de diferença é sobre a questão do desenvolvimento e aprendizagem. Para Piaget, o desenvolvimento precede a aprendizagem, ou seja, o que significa isso? O indivíduo, para aprender, ele tem que se desenvolver. Anderson, por isso que Piaget criou as etapas do desenvolvimento cognitivo? Sim, as 4 etapas, né?
sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Por quê? A obra de Piaget lembra muito o quê? Como está, inclusive, na apostila que eu vou enviar para vocês e já enviei para o grupo dos matriculados. É o que? Lembra a ideia de escada, de degraus, sequência, de ordem. Por quê? Porque o desenvolvimento vem antes da aprendizagem. O cara tem que desenvolver. Para Vygotsky, não. Vygotsky, olha que coisa interessante. Desenvolvimento e aprendizado caminham juntos. Ou seja, um não precede o outro. Muito cuidado. Já vi questões de prova assim. Já vi questões que foram anuladas por erro de elaboração. Porque a pessoa entende que para Vygotsky a aprendizagem precede o desenvolvimento. Quando é o contrário de Piaget, quando na verdade não é nada disso, né? Tanto é que Vygotsky ele costuma dizer que desenvolvimento e aprendizagem são processos indissociáveis. O que significa isso? Significa dizer que são indissociáveis, eles não são a parte um do outro, eles caminham juntos. Então, obviamente, se caminham juntos, um não precede o outro, tá? Então, situações também que você observa. Vygotsky ele destaca muito a importância do quê? Da comunicação, da fala, da linguagem, tá? Essa questão da fala também é uma fala representativa, como ele chama de signos, né? Então, essa relação também do significado, da comunicação. Vygotsky sendo vivo hoje, consequentemente ele estaria estudando aí esses emojis do WhatsApp, Facebook, não é? Eu um tempo atrás arrumei uma namorada mais jovem, nossa, cara, para entender o que ela queria falar comigo pelo WhatsApp, eu precisava de legenda, porque era uma palavra para cada emoji, que é os simbolizinhos que você tem no WhatsApp. Mas é comunicação, ok? Outro pensamento também importante de Vygotsky, né, nessa relação que a gente observa, são as chamadas zonas de desenvolvimento. O que Vygotsky considera ali? Que são 3 zonas de desenvolvimento. A zona de desenvolvimento potencial, real e aproximal. O que significa cada uma delas? A zona de desenvolvimento real é tudo aquilo que o aluno tem autonomia. Como assim autonomia? Tudo aquilo que ele consegue realizar sozinho, sem ajuda. Então, você passou uma atividade para o aluno. Ele conseguiu fazer aquela atividade. Consequentemente, estamos tratando da chamada zona de desenvolvimento real do aluno. Beleza? Temos a zona potencial, que é tudo aquilo que o aluno consegue realizar com ajuda. Com orientação, ajuda de outro colega, ajuda do próprio professor. Correto? É a zona potencial dele. E a zona proximal? A zona proximal é aquela que é definida como espaço entre o que ele consegue realizar com autonomia e o que ele consegue realizar sem autonomia. Como assim, professor Anderson? Vou te dar um exemplo simples para você nunca mais esquecer e isso ficar gravado no seu coração. Quer ver? Olha que coisa bacana. É a hora que o aluno parece que está de sacanagem com a tua cara. Por que parece que ele está de sacanagem com a tua cara? Porque você passou uma atividade lá pro Pedrinho. O Pedrinho fez, aí tu, porra, beleza. Tá na zona real. Fez. Aí daqui a pouco você passa a mesma atividade pro Pedrinho. Aí ele não fez. Aí você fala assim, pô, caramba. Pô, mas eu passei, ele fez. E agora eu passei, ele não fez. Porque ele está oscilando. OBS. Se ele não tiver de sacanagem com a tua cara, porque ele pode estar também, isso é fato, não é verdade? Se ele não tiver, é o que o Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal.
que é exatamente o quê? Aquele limite entre o que ele consegue realizar e o que ele não consegue. Todos nós passamos por isso, né? Exatamente onde o professor, dentro de uma percepção de Vygotsky, dentro de uma tendência, aí falamos já de filosofia histórico-crítica, ele tem que atuar, porque é a relação do professor com o mediador. Eu vi uma questão sobre avaliação mediacional. Sarah Hoffman. O que é isso, uma avaliação mediacional? É uma avaliação dentro da percepção de Vygotsky. Ok. E não ajudou nada, Anderson. Que eu não sei qual é a percepção de Vygotsky que ele quer falar. É a avaliação na relação do quê? Do diálogo, da fala, da conversa, da interação social, ou seja, do diálogo. Sim, né? Vygotsky não destaca a importância da linguagem. Então, basicamente é essa questão, né, que é colocada, proposta. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a prova de concurso, ele vai misturar conceitos. Muitas questões de prova, eu vou marcar uma live para a gente resolver questões de provas novas. O que acontece? São questões que você relaciona muitas vezes a didática com a filosofia, na mesma questão. Então a mesma questão ela pode falar de currículo e na mesma questão falar também sobre didática. Enfim, ou psicologia também. Claro que para ficar uma situação mais assim acessível para a gente discutir, conhecer, quando a gente explica de uma forma mais separada, né? Mas obviamente tem que destacar porque muitas vezes chama isso. Então ele está falando sobre uma aprendizagem, né, histórico-crítica. É esse pensamento do Vygotsky, na relação da zona de desenvolvimento proximal. Entendeu? Que eu acabei de explicar para você. Enfim, então são características, são percepções, né, que obviamente vai estar na sua prova, estou afirmando. Então o que nós falamos na aula de hoje efetivamente vai estar na sua prova, beleza? Então eu já aproveito, deixa aqui, já para falar com o pessoal, né? Nossa próxima live grátis já está marcada, será na próxima quarta-feira, às 19h30, beleza? Eu vou tentar marcar também uma live grátis para vocês, né, de lei orgânica municipal, aí sim, voltado aí exclusivamente para Saquarema. Essa próxima não, é aberta a todos por conta de ser sob base nacional comum curricular, que é um assunto que também estará na sua prova, beleza? Aqueles que puderem estudar conosco, nosso curso aí tá aí nos últimos dias, né, de promoção. Tem todo o conteúdo exclusivo, tem a gravação das aulas, o curso ele é bem completo, o pessoal aí que é ex-aluno já conhece, temos alunos aí que foram aprovados em outros concursos que continuam estudando com a gente para ser aprovados em trocar de matrícula e tudo mais, beleza?